Outro dia eu fui convidada para falar sobre essência no treinamento do Pink Movimento, e naquela mesma semana, preparando o que falar, eu tinha assistido uma aula que falava sobre isso, sobre a nossa essência, que é algo, né, muito íntimo, extraído lá de dentro. A verdade é que existe um ser original que foi construído, constituído, que foi criado, e que quando a gente chega para viver nesse mundo, à medida que a gente vai crescendo, esse ser original vai se corrompendo. Muitas vezes por medo da exclusão ou por desejo de pertencimento, mas a verdade é que a gente vai fazendo se caber no mundo, principalmente quando a gente está falando de relacionamento, né? Com esse desejo de pertencimento ou medo da exclusão, nós vamos nos fazendo caber no mundo, nesse mundo das outras pessoas. Mas a verdade é que existe dentro de nós um ser original, uma essência. E para a gente analisar isso, vamos pensar assim, ó, se tudo de nós fosse tirado hoje, se fosse tirado todos os nossos papéis da nossa vida, né? Todos os personas, se for tirado a nossa profissão, se fosse nos tirado a maternidade, se nos fosse tirado o nosso emprego, o nosso estudo, enfim, se tudo de nós fosse tirado, o que sobraria? O que eu vejo retirando todas essas coisas, todos esses afazeres, todos esses estar? O que eu vejo? O que é realmente parte do meu ser? Se eu for espremida, passada na peneira, o que sobra? Provavelmente aí a gente vai estar falando de essência. É o processo, por exemplo, de uma flor, que ela é espremida até sair um líquido, que horas pode ser um líquido fedido, um cheiro desagradável, mas pode ter um cheiro bom e dessa essência ser extraído um perfume. Como também o processo da azeitona, né? Que depois de espremida se extrai o azeite. Então, conosco a mesma coisa, se formos espremidas, se passarmos na peneira, se retirarmos tudo aquilo que a gente pensa que nos compõe, o que tem na nossa essência? O que nos forma? A verdade é que eu preciso me permitir ser espremida por Jesus, para que seja extraído a essência de quem eu sou e para que Jesus possa me lapidar, ele possa me transformar naquilo que eu realmente sou e vim para ser. Né? A gente acredita na identidade, já falamos aqui sobre isso, na nossa história, nós falamos sobre, nos nossos devocionais sobre a nossa história, sobre ter um propósito, sobre ser um ser exclusivo, feito pelas mãos de Deus e que Ele já escreveu a nossa história. Então, quem somos nós na essência, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira missão, propósito, tem gente que vai chamar de destino, né? Então, a gente precisa se permitir ser explorada, espremida, apertada, para chegar na nossa essência. Vamos supor que fôssemos um vaso e que tivéssemos quebrada, trincada, com deformações. Eu ainda assim seria um vaso. E não tem problema nenhum ser um vaso quebrado, trincado, deformado. O problema é querer esconder as trincas. As nossas trincas devem ser permitidas que apareçam, porque é quem eu sou. Eu sou um ser quebrado, mas eu sou um ser. Eu sou um vaso deformado, mas eu sou um ser. Então, o que tem dentro desse ser? Deixar vir esse ser a aparecer. Para nós mesmas, eu não estou falando do mundo, de tentar pertencer ao mundo, não, é justamente sobre isso. Por tentar pertencer, por medo da exclusão, nós não mostramos as trincas. Nós ficamos quebrados tentando mostrar que somos inteiros, mas nós precisamos admitir para nós mesmos quais são essas nossas trincas, as nossas deformidades, quem somos nós em essência. O ser completo é a união daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você sente. E é preciso se permitir essa integralidade. Deixar Jesus lapidar isso é ir lá para Romanos 12:2, que diz, né, a transformação da mente. Então a gente pega toda a nossa essência, tudo aquilo que está em nós, o lado das nossas sombras. Nós não somos só luz, nós somos sombras também. Mas a sombra faz também parte daquilo que somos constituídos. A gente precisa entregar tudo isso na mão do oleiro, né? Entregar para Jesus e pedir que ele nos lapide, que ele nos mostre com clareza as nossas trincas, as deformidades, mas também a parte boa, não só as sombras, porque muitas vezes a gente olha pra gente e só vê as nossas sombras, outras pessoas olham pra ela e só veem a parte boa. Não, um ser humano é que ele é na integralidade. E quando eu falo das sombras, é porque assim, a nossa alma, né, lembra corpo, alma e espírito, né? A nossa alma, que é o lugar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ele é um lugar de polaridades. É um lugar onde eu posso me sentir uma pessoa extremamente boa, mas eu também posso me sentir uma pessoa extremamente má. Só que quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que isso não é uma briga de bem contra o mal. Mesmo porque essa luta não é nossa. Ela foi de Jesus e Jesus já venceu ela, né? Mas é um lugar onde eu tenho as minhas polaridades, onde eu tenho as minhas discordâncias internas, onde às vezes eu tenho coisas em mim que eu quero esconder, que eu acho que é feio, que eu não quero mostrar, eu não quero nem pensar. Só que eu tenho que entrar em contato com isso porque está na minha essência, para eu saber lidar com isso. Não adianta eu
reprimir, né? Pode ver que tudo que a gente está conversando aqui já esbarra em contextos de coisas que já conversamos aqui no devocional. Então, por exemplo, eu não posso esconder esse lado das minhas sombras, vamos dizer assim, né? Da minha escuridão, daquilo que eu não quero entrar em contato. Isso é repressão, eu não vou reprimir isso. Eu preciso olhar para mim, reconhecer que está em mim e lidar com essa situação, lidar com esse sentimento ou com esse lado meu que eu ainda não reconheço ou não gosto de lidar. Lembra? Jesus vai me ajudar a lapidar isso. E trazendo para a terapia, é a parte que eu tenho que trazer à tona, porque eu só consigo me curar, ou lapidar, ou mudar, ou transformar, use a palavra que você quiser aqui, mas eu só consigo lidar com essas coisas quando eu reconheço que são minhas, que estão em mim. Enquanto eu não reconhecer que tem algo em mim que não tá legal, que eu não gosto, que não é bom, eu não vou conseguir lidar com isso. Então, o primeiro passo, por exemplo, para eu levar isso para um aconselhamento, para uma terapia, é reconhecer que tá em mim. Eu preciso buscar ajuda para lidar com isso. Então, esse é o grande primeiro passo. Quando eu olho para mim e falo assim, isso não tá legal. Ou quando eu olho para mim e falo assim, caramba, olha como isso é bom em mim. É o reconhecimento de que eu tô olhando lá para dentro, para onde está a minha essência. O nosso versículo de hoje, de tudo isso que eu falei, tá em Mateus 13, de 24 a 30. Lá fala a história do joio e do trigo. Eu não vou aprofundar no versículo aqui, eu gostaria que depois vocês lessem isso, mas está falando, né, sobre ter joio no meio da plantação de trigo. E é perguntado se é para arrancar o joio. E é dito que não, que é para manter o joio ali, porque ele pode, no movimento de arrancar o joio, também arrancar o trigo. Então, o nosso joio são essas partes, né, que a gente considera que não são tão boas em nós. Só que não cabe a nós arrancarmos se faz parte da nossa essência, faz parte de nós lidarmos com ela. Né? Fazer a integralização no ser. O que é isso? Vamos supor que eu tô lá na terapia e eu entendo que eu vejo algo em mim que não é legal. Mas eu não tenho como arrancar de mim, porque faz parte de mim. Mas eu não gosto dessa parte. Então eu vou aprender a lidar com ela, não a reprimir isso. E levando para a parte cristã, eu vou levar isso para Jesus, me lapidar, para me trazer luz sobre, para me trazer entendimento sobre. E para eu fazer a minha parte em lidar com isso. Lembra lá do vaso? Eu não tenho como esconder as trincas. Eu tenho como conviver com a trinca, mas não esconder a trinca. Se ela já faz parte do vaso, é a mesma coisa, existe o joio. Eu não tenho como arrancá-lo, mas eu tenho como permitir que ele fique ali e não permitir que o joio sufoque o trigo. É o olhar na plantação, é o cuidado, é o lidar com as minhas sombras, é o lidar com esse joio. Não adianta eu virar as costas e falar, ele não tá aqui. Não, ele tá aqui. E se eu arrancar, pode ser que eu arranque também o joio, a minha essência, que eu me perca de mim mesmo. Então eu preciso aprender a lidar com esse joio até o dia da colheita. Aqui a parte cristã, até o dia em que Jesus voltar e vier para colher isso. Lá em Apocalipse, a gente vai ter essa certeza de que haverá essa colheita. E é lá que vai haver, como está escrito lá também na parábola do joio, que vai haver a separação. Na colheita haverá a separação do que é joio e do que é trigo. E em Apocalipse, eu vou pegar aqui e vou ler para vocês. Tem uma confirmação sobre essa colheita. Apocalipse 21:4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É preciso que a gente seja vulnerável o suficiente para compreender o nosso processo. É preciso que a gente olhe para dentro e faça toda a integralização do nosso ser. Que a gente se aceite, que a gente se compreenda e que a gente se lapide e permita que Deus lapide o nosso ser, para que a gente chegue na nossa essência, em ser quem nós realmente somos, em quem realmente nascemos para ser, para que a gente possa viver em harmonia com nós mesmos.